Olá, meus amados, graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Eu tenho o privilégio de ministrar a palavra do Senhor nesta hora e eu quero compartilhar com você uma palavra que eu quero usar como base o texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, amém. Nós sabemos que todo o contexto aqui, apesar de eu ler 2 versículos, mas eles nos falam a respeito daquele diálogo, daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que está no versículo de número 4, porque o versículo de número 4 está escrito que era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário? Por causa desta mulher, por causa da mulher samaritana, porque ela era uma mulher que necessitava ser alcançada pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Então é tão precioso da forma como a Bíblia fala que era necessário que ele passasse ali ou atravessasse a província de Samaria e pudesse realmente encontrar aquela mulher. E o que é interessante nós observarmos é que quando Jesus se encontra com aquela mulher, lá naquele poço, no poço de Jacó, quando ele a encontra, ele já sabia que aquela mulher, ela precisava ir constantemente lá naquele poço buscar água. Ele já sabia. E o que é interessante é que Jesus pega isto como um gancho, como uma base, essa rotina daquela mulher, essa prática rotineira dela, ele pega isso como base, porém era uma prática, mas era limitada para aquela mulher. Então ele pega aquilo para mostrar a ela que aquilo que ela estava vivendo e fazendo era como que paliativos diante do que ela realmente necessitava, diante do que realmente era necessário para supri-la, para preenchê-la. Então Jesus, ele trabalha isso com aquela mulher. Ela estava tentando suprir suas necessidades com coisas que verdadeiramente não tinham a capacidade de supri-las por completo. Então, vem a necessidade daquela mulher estar provavelmente diariamente indo com um cântaro pequeno, indo por volta do meio-dia, lá naquele poço, para pegar água, e lá vai ela com aquele cântaro para sua casa. Aquela era a prática dela, era a rotina dela, era algo limitado, mas era a rotina de vida daquela mulher. Então Jesus, ele tem compaixão daquela mulher, ele demonstra graça, amor para com ela, e ele está dizendo para ela mais ou menos o seguinte, quando ele pega essas palavras, ele diz, olha, nos versículos anteriores ele diz, se você soubesse quem está te pedindo água, nos versículos ele diz, se você soubesse quem está te pedindo água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Na verdade, é na sequência do texto, ele fala sobre isso. Mas ele diz aqui que quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, ele estava dizendo mais ou menos assim para aquela mulher: mulher, você precisa mais que um cântaro. Você precisa de algo que vá além do que você já tem buscado. Você precisa de algo que vá além de tudo que você já tem experimentado, de tudo que já faz parte da sua rotina. Você precisa de uma verdadeira fonte em sua vida.
Queridos, é muito interessante porque Jesus ele está pegando essa prática natural daquela mulher e está ensinando aqui verdades espirituais, poderosas, tremendas. Ele está passando isso aqui, e o que é mais impressionante é que aquela mulher, ela está caminhando naquilo que Jesus está passando, e ela está conseguindo entender aquilo que Jesus está passando para ela. Ela entende de uma forma tão clara que ela diz: Senhor, me dá desta água. Eu quero desta água, eu quero desfrutar dela para que eu não precise novamente vir buscar aqui neste poço. Então ela entende aquilo que Jesus está transmitindo para ela. Este texto aqui, ele retrata bem o tema da nossa palavra de hoje. O tema da nossa palavra de hoje é paliativos espirituais. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu lhe confesso que faz um tempo que eu vinha pensando e orando a respeito disso. É sobre isso que eu quero falar um pouco com você, sobre paliativos espirituais. O que são paliativos? Paliativos, ou paliativo, é o que tem eficácia momentânea e incompleta. Paliativo é aquilo que melhora ou alivia momentaneamente. Não é algo que traz de fato um resultado que muitas vezes é esperado. Então, entenda isso aqui: essa mulher está indo, ela vai com aquele cântaro, ela pega aquela água, ela leva a água para sua casa. Aquilo a supre momentaneamente. No outro dia ela tem que voltar lá, mas quando Jesus aprofunda essa conversa com ela, você vai perceber que aquela prática de sua vida natural também era a mesma coisa que estava acontecendo com a sua vida emocional e espiritual. A mesma coisa estava se repetindo na vida daquela mulher. Ela já havia trocado de maridos várias vezes. E o Jesus, ele disse: e o homem que tu tens hoje contigo, ele não é teu marido. Então ela estava de fato vivendo isso. Era isso que estava acontecendo na vida dela. E sabe uma coisa que a gente acaba percebendo, assim, tendo uma visão geral, é que o paliativo espiritual, infelizmente, tem sido uma realidade na vida de muitos seguidores de Jesus. Infelizmente. E eu penso que essa tem sido a razão de muitos altos e baixos na vida de muitos seguidores de Jesus. É o fato de às vezes estar sendo uma realidade isso na vida de muitos seguidores. E aí vem como consequência disso os altos e baixos. Uma hora está lá em cima, a coisa está fluindo, mas outra hora está lá embaixo, a coisa não está rompendo, não está andando. Deixa eu lhe dar alguns exemplos só para você poder entender melhor, que pode representar paliativos espirituais para a vida de um seguidor de Jesus. O que seria um paliativo? Só fala com Deus quando o cinto aperta. Mas quando a coisa está aleluiada, está mil maravilhas, sabe, parece que Deus está lá e eu estou aqui. Mas quando o cinto aperta, meu Deus, vai para os pés do Senhor e se dobra e tudo. Aí, toma aquele paliativo espiritual. Poxa, estou me sentindo revigorado, forte, vai dar para continuar. Outro exemplo, só vem às vezes à igreja em data festiva, ou porque prometeu que vinha. O que é isso? Acaba funcionando como um paliativo espiritual. Eu fui no culto, mas que culto maravilhoso, que louvor e adoração que me levou para o terceiro céu, foi uma experiência maravilhosa. Mas aí depois vem a parte baixa da coisa. O que funciona às vezes também como um paliativo? Só lê a Bíblia por motivo de consciência, ou quando quer que Deus confirme aquilo que já decidiu fazer. Às vezes a gente determina uma coisa e quer lá ir na Bíblia e dizer: Deus, confirma isso que eu quero fazer, porque eu quero saber se é da tua vontade. Mas Deus já decidi.
Então, muitas coisas, se você for observar, por exemplo, a questão da vida financeira, às vezes quando a coisa desanda, eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou fazer um voto com Deus porque, rapaz, Deus vai agir e o negócio vai mudar. Eu vou dar 10% disso para Deus e tudo. Aí quando vem abaixo, aí às vezes esquece o voto, esquece que deve honrar ao Senhor com os bens, e às vezes vai passando isso. Uma outra coisa, a questão do discipulado. Às vezes só vai para o discipulado, às vezes para confessar pecado, e quando tem a humildade para admitir. Mas às vezes nem isso acaba funcionando. Então eu quero que você entenda isso aqui, porque são várias coisas que podem funcionar como paliativos espirituais, que podem ajudar na vida cristã, que podem cooperar, mas não produz um efeito com tanta eficácia que a pessoa ela vai esperar que produza. Pode não produzir esse efeito. E preste atenção nisso, porque se torna fácil alguém se conformar com os paliativos espirituais? Porque é muito fácil um cristão se conformar com paliativos espirituais. Sabe por que é fácil? Porque os paliativos, ouça, eles não são nocivos. Os paliativos não são pecaminosos. Sabe o que são paliativos? Paliativos, eles são pequenas porções de coisas boas. Os paliativos, geralmente, eles são bíblicos. Na maioria, ou talvez na sua totalidade, eles são bíblicos. São práticas saudáveis, coisas boas que a pessoa faz. Mas acaba sendo como um paliativo, como algo que vai produzir um efeito, que vai dar um alívio momentâneo. A pessoa estava lá para baixo, poxa, aliviou, ficou mil maravilha. Um exemplo, Sansão, depois dele lutar, matar 1000 filisteus, o homem ficou esgotado. E lá ele clama, Deus, Senhor, depois do Senhor me dar esta vitória, o Senhor vai deixar que eu morra? E Deus providenciou água para ele, o Sansão bebeu água e recobrou as suas forças, se reanimou. Mas aí depois você vai ver o Sansão, infelizmente, pisando na bola. Veio a parte baixa da vida dele, veio os momentos altos de glória, de vitória, de bênçãos, mas veio as partes baixas. Infelizmente isso, veio um momento, você pode ver Sansão, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e a coisa arrebentava, acontecia. E os outros momentos, como é que eram? Como é que eram os outros momentos? Então a gente observa isso sendo, às vezes, uma realidade. Agora entenda uma coisa, o problema não está nos paliativos. Entende? Porque eles não são nocivos, eles não são pecaminosos. Como eu lhe disse, na maioria das vezes, na sua totalidade, eles são bíblicos. Então, eu afirmo que o problema não está nos paliativos. O problema está em seus resultados. Como, pastor? O problema, às vezes, dos paliativos estão nos resultados. Por quê? Porque os resultados, o próprio significado, ele já esclarece isso para a gente. O significado da palavra paliativo já traz essa luz, que é algo temporal, que é algo momentâneo. Então, às vezes, o problema está nos resultados disso. Porque eu posso criar uma expectativa em relação aos resultados e, de repente, acontece aquele resultado no momento, mas não é um resultado duradouro. E pelo fato de não ser um resultado duradouro, às vezes vem a frustração. Eu me frustro porque eu criei uma expectativa, porque eu idealizei algo e de repente a coisa foi muito boa, estava fluindo, estava maravilhosa. Aí foi perdendo o gosto, passou, acabou. Então, entenda isso. Por exemplo, deixa eu lhe dar um outro exemplo aqui. Você lembra que Moisés subiu ao monte? Ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor, jejuando.
jejum, dia e noite jejuando, 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desce de lá, a pele do seu rosto brilhava, resplandecia da glória do Senhor. E a Bíblia nos fala que Moisés, ele desceu e colocou um véu sobre a face. A princípio, quando eu li isso, qual era o entendimento que eu tinha? Sem prestar atenção com detalhe no contexto, era que Moisés cobria a sua face, porque os filhos de Israel não conseguiam contemplar o rosto dele brilhando. Mas quando Paulo, na carta aos Coríntios, está fazendo menção deste episódio na vida de Moisés, o que ele diz? Ele diz que Moisés colocava o véu porque a glória, aquele brilho estava desvanecendo, estava se apagando. Então, a ideia que Paulo nos passa era que Moisés não queria que os filhos de Israel vissem que estava desvanecendo, que ele estava perdendo aquele brilho. Então, aquela experiência de Moisés com Deus teve resultado? Teve. Foi maravilhoso, foi algo inédito. Ele experimentou algo que a gente não vê menção disso em outros casos na Bíblia. Ele experimentou algo tremendo. Porém, foi temporal, foi passageiro. Pastor, qual era o segredo para o rosto de Moisés continuar brilhando? Era ele refletir. Aonde foi que eu ganhei essa experiência? Como eu ganhei essa experiência? Como foi que isso aconteceu comigo? Ele já sabia o segredo. Ele poderia manter na vida dele aquilo. Só que aquilo funcionou como que um paliativo. Teve o resultado instantâneo, momentâneo, porém não duradouro. Eu espero que você esteja entendendo aquilo que eu estou querendo lhe passar aqui. Você sabe que às vezes é muito comum a gente ver nas regiões da bacia amazônica, a gente vê pescadores, ribeirinhos, que moram na beira de um rio. Você sabe o que alguns fazem, não quero generalizar, mas alguns fazem. Lá para as 10, 11 horas da manhã, vai lá, coloca a sua tarrafa, a sua malhadeira, pega aquele peixe, só para aquela refeição daquele dia. Pronto. Aí, no outro dia, ele vai lá, para pegar a refeição do outro dia. Mas ele pode justificar se você fala, puxa, por que você não pega numa quantidade maior? Por que você não vende? Por que você não armazena? Por que você não coloca na geladeira? Não, eu não tenho geladeira. Não, eu não tenho para quem vender. Então pode ter muitas desculpas para a pessoa estar vivendo dessa maneira. Entende? Então vai funcionar como se fosse um exemplo, como se fosse um paliativo. É algo que traz um resultado só para aquele momento. E aí não tem mais nada? Não, só quando for pescar de novo. Só quando for lá de novo é que vai ter. Já acabou o que nós tínhamos. O que eu peguei, o que eu conquistei foi só para este momento. Eu não tenho mais para depois. Aí vai ter que correr lá de novo para buscar. É muito parecido com o que estava acontecendo com esta mulher samaritana. É muito parecido o exemplo dela, aquilo que nós estamos vendo aqui. Agora eu quero mencionar para você aqui na Bíblia 2 exemplos que servem para a minha e para a sua vida, de algo, de uma prática que vai muito além de um paliativo. O primeiro exemplo que eu quero mencionar, que é o maior exemplo para todos nós, está em Lucas capítulo 4, versículo 16, que nos fala a respeito de Jesus. Está escrito assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Se você for ver no Evangelho de Lucas, mais adiante, depois da ceia, Jesus, a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras e chega no lugar costumado. Então, entenda que Jesus, ele tinha uma prática de vida. A coisa não funcionava para Jesus como um paliativo.
Eu vou fazer isso aqui, que vai me sustentar por um momento, vai ter um efeito momentâneo, um resultado momentâneo. Não. Ele fazia um investimento. É como se fosse um investimento para longo prazo. Entende? E eu entendo que o investimento, como que a ideia para longo prazo é um investimento, e que ele não vai ser, eu invisto hoje aqui, aí eu paro porque o resultado ele vai ser duradouro e vai se estender. Não. A ideia é daquilo se tornar uma prática de vida, um estilo de vida. E é isso que nós observamos. A Bíblia diz que era costume de Jesus ir para a sinagoga. Jesus tinha um lugar no monte em que ele costumava ir para aquele lugar para orar. Então a gente observa isso como uma prática que passou a ser normal da vida dele. Ele desenvolveu esse hábito, essa prática, para o seu dia a dia, para a sua vida normal. E o outro exemplo que nós vemos aqui é o que está em Atos 17, versículos 1 e 2, que nos fala a respeito de Paulo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, conforme o seu costume. Então Paulo, infelizmente eu já ouvi de pregadores falando que você não precisa, olha, aquilo que se torna, tipo assim, que você tem que fazer todo dia, isso é lei. Eu não considero como lei, desde que você esteja fazendo um investimento em sua vida em Deus, e que aquilo vai cooperar para que você se torne um cristão segundo aquilo que Deus tem idealizado para você. Porque eu entendo que existe da minha e da sua parte uma cooperação. Entende? Uma cooperação. Por exemplo, Paulo diz que nós não devemos receber em vão a graça de Deus. Então tem que ter uma cooperação da minha parte. Ela vai agir em meu favor. A bondade de Deus vai agir em meu favor. Mas tem que existir uma cooperação da minha parte. Eu vou cooperar para que de fato isso se torne uma prática saudável no meu viver diário, no meu caminhar com o Senhor. Costume, a palavra costume, o seu significado no original é estar acostumado, habituado àquilo que é hábito. Então é o significado dessa palavra aqui, da prática de Jesus, no que ela fala a respeito de Jesus, no que ela fala a respeito de Paulo. Quando ela diz que era costume de Jesus, ela está dizendo que Jesus estava acostumado, estava habituado, que aquilo era um hábito dele, que aquilo era uma prática normal para a vida dele. Não era algo forçado, era algo espontâneo que passou a ser desenvolvido no seu viver, na sua caminhada. Desde pequeno, você pode observar que Jesus, ele vai para Jerusalém com os seus pais, 12 anos de idade. Ficam 3 dias lá e Jesus fica lá, os pais voltam. Ficam os dias lá da festa, os pais voltam, caminho de 3 dias, eles param. Cadê Jesus? Não está no meio dos parentes. Eles voltam para lá. Quando eles encontram Jesus no meio dos doutores lá e diz, meu filho, Maria diz, eu e o teu pai estávamos à tua procura, estávamos preocupados. Jesus perguntou, vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então a gente observa que isso estava sendo gerado e desenvolvido desde muito novo. Queridos, qual o propósito desta palavra? Com que propósito eu estou trazendo essa palavra para você? Deixa eu compartilhar mais um texto, que aí eu estou chegando à conclusão. Lucas capítulo 5, versículo 4, são palavras de Jesus. Acabando de falar, disse a Simão, vá para as águas profundas e lance a rede.
vá para as águas profundas e lance as redes. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração em relação a esta palavra para eu compartilhar com você? Que os paliativos espirituais, eles representam a parte rasa do rio. Você que conhece o contexto, desde o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 5 de Lucas, Jesus chegou lá na beira da praia, Pedro e seus companheiros estavam com um barco em terra, na praia, ancorado. Primeira coisa que Jesus chega com ele e diz: Pedro, afasta um pouco o barco, tira ele um pouco da praia. Ele tirou porque ele queria usar aquela distância e para que ele pudesse ter uma visão melhor, pudesse se assentar e o povo pudesse assentar para que ele passasse a ensiná-los. Depois que ele termina de ensinar, de falar, diz o texto, que ele se dirige a Pedro dizendo a Simão: vá para as águas profundas. Então, entenda isso aqui. Jesus, ele tem níveis maiores, mais profundos para cada um de nós. Ele tem níveis mais profundos para cada um de nós. E você sabe, uma coisa eu aprendi, que até já compartilhei isso, que o maior inimigo do melhor é o bom. O maior inimigo do melhor é o bom. Então, se eu achar que está bom, eu nunca vou almejar, desejar, ou buscar, ou ir atrás do melhor. Porque está bom. Entende? Eu vou descansar, eu vou me acomodar, eu vou me conformar. E o Senhor, Ele quer nos levar além de nós mesmos, além das nossas limitações, além daquilo que a gente está vivendo. Então, o meu desafio para você, mas também para mim, é que a gente aceite esse desafio do Senhor. Aceite, se a gente está vivendo em alguma área de nossa vida, vivendo paliativos espirituais, que nós possamos entender que às vezes quem vai ser o mais prejudicado nisso tudo somos nós. Por quê? Porque nós entendemos que Deus tem algo melhor, que Deus tem algo maior para todos nós. Então, se nós entendermos isso, vou dizer: olha, tá bom, todo dia eu levantar, me sentar na beira da minha cama e dizer: Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor me deu, obrigado por esse dia, eu te peço, abençoa esse dia, toma conta da minha vida, toma conta da minha família e faz com que nenhum mal nos aconteça nesse dia, amém. Aí no outro dia, a mesma coisa de novo, e no outro dia, a mesma coisa. Pastor, isso é válido? Sim. Pastor, é válido rapidão pegar a Bíblia, olhar só um versículo e dar uma lida rapidão, já vou correndo e tudo. É válido isso? Sim. Mas de repente, se você perceber que algumas coisas espirituais que você está fazendo, se elas não estão produzindo um resultado maior, talvez isso possa levar você a entender que existe algo melhor. Aquela mulher samaritana entendeu que Jesus estava propondo para ela algo que estava além do que ela já tinha experimentado até aquele dia. Jesus estava propondo algo maior e melhor para ela. Ela entendeu. Ela abraçou aquilo. E eu quero mencionar Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Deus tem coisas maiores para mim e para você. Então entenda isso e decida abraçar isso e receber para a sua vida. Eu quero ir além de mim mesmo. Eu quero ir além daquilo que eu já experimentei até hoje, além daquilo que eu já vivi. Eu quero ir mais além, eu quero avançar, eu quero romper. Eu disse que era o último texto, mas eu peço perdão porque eu quero mencionar mais um outro exemplo aqui. Quando Natanael teve um encontro com Jesus, Jesus revelou para ele que ele já tinha o visto lá embaixo da figueira quando Filipe o chamou.
Natanael reconheceu quem era Jesus, que ele era aquele de quem Moisés e os profetas haviam falado. Jesus disse para ele: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Então Jesus estava gerando no coração de Natanael uma expectativa para coisas maiores que o Senhor iria revelar para ele, que o Senhor iria levá-lo a experimentar, porque a vida cristã, queridos, ela é cheia de surpresas maravilhosas, na medida em que a gente vai caminhando. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Que nós possamos aceitar esse desafio do Senhor e viver uma vida cristã cada vez mais saudável, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para a gente aqui nessa terra. Porque tenha certeza, são coisas tremendas e poderosas e só depende de cada um de nós. Eu quero orar com você neste momento. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos e receba esta oração agora comigo. Pai, obrigado por este momento. Senhor, eu quero te confiar a minha vida e a vida dos meus amados que estão, Senhor amado, neste momento conectados aqui. Senhor, nós entendemos que os paliativos espirituais, eles não são nocivos, eles não são pecaminosos. Porém, Senhor, os seus resultados é que podem, de repente, causar até frustração para nós. Pode até nos desanimar, porque de repente a gente pode estar esperando algo maior e que de repente não está vindo. Então eu te peço, Espírito Santo, faz-nos entender, faz-nos ver, nos mostra, nos desafia, nos encoraje para nós caminharmos e alcançarmos e experimentarmos em Ti o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Porque eu creio que o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para cada um de nós. E eu quero, Senhor, ministrar sobre a minha própria vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre cada um daqueles que estão me assistindo. Eu quero ministrar a Tua bênção. E eu quero declarar, Senhor, que os paliativos espirituais, eles têm sido bênção, têm sido coisas boas para nossas vidas, mas, Senhor, eu quero declarar para todos nós que nós vamos muito mais além, que nós vamos além daquilo que nós temos vivido, além daquilo que nós temos experimentado, porque, Senhor, nós acreditamos no melhor do Senhor para cada um de nós. Nós acreditamos que o Senhor está nos levando para as águas profundas, e nós vamos, Senhor, em direção às águas profundas, para nós vivermos as maiores experiências com o Senhor, em todas as áreas de nossas vidas, em nome de Jesus o Senhor. Aleluia. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós chegamos em um momento muito importante deste nosso culto. É o momento em que eu e você temos o privilégio de participar da ceia do Senhor. É um privilégio muito grande, é muito grande mesmo. Por quê? Porque Jesus disse que nós devemos fazer isso sempre em memória dele. Ele é o centro, é por causa dele, é para a glória dele. Porque se Cristo não estivesse na história, não teria ceia. Se Cristo não tivesse vindo à terra, não faria sentido estar celebrando a ceia sem a figura, sem a pessoa, sem a presença de Jesus Cristo. E eu quero usar um texto aqui que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo, ele destaca aqui o amor de Deus. É isto aqui que ele coloca em destaque aqui, o amor, a manifestação desse amor de Deus, a materialização desse amor de Deus para o mundo. Esse amor de Deus, ele tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a maior prova, ele é a prova de que Deus amou o mundo, como Paulo diz.
que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Um amor que não exige uma condição para se demonstrar, um amor incondicional. Porque ela fala que ele se entregou, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta, como sacrifício agradável a Deus, como um sacrifício de um aroma suave, ou seja, de uma forma que foi aceitável e agradável diante do Senhor. Então, quando ele fala disso, ele está nos mostrando, queridos, porque o sacrifício de Cristo foi para nos religar com Deus. O preço que ele pagou, a oferta que ele ofereceu, não foi uma oferta de um animal como foi oferecido no passado. Porque o animal, ele era morto e era dividido em pedaços e era colocado sobre o altar como um sacrifício a ser oferecido a Deus. Jesus Cristo não está apresentando o animal, ele está se apresentando. Eu sou a oferta, eu sou o cordeiro, eu sou o sacrifício, eu estou me entregando. E Paulo, ele diz isso. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então ele fez a entrega, ele se entregou por nós. Então Paulo está dizendo: olha, você já teve a maior prova de amor. Ande nesse amor, viva esse amor, pratique esse amor. E o mesmo Paulo que fala isso, que nos encoraja a andarmos em amor, é o Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele diz que o amor deve ser sem hipocrisia, ou seja, sem fingimento, demonstrar verdadeiramente o amor de Deus que está em nós. E Paulo mesmo diz também, quando está escrevendo na carta aos Romanos, que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Desse amor que ele manifestou por nós, nós temos esse amor dentro de nós. Então, eu quero hoje participar da ceia com você, com este entendimento, que Deus, ele nos amou tanto, a ponto de demonstrar esse amor, entregando Jesus Cristo. Mas entenda, ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas o próprio Jesus, mesmo consciente que era da vontade do Pai, que ele viesse e se oferecesse, ao mesmo tempo, ele está espontaneamente se entregando por mim e por você, para que a gente possa viver esse amor para com Deus. Porque o mais importante, o mais forte, não é o meu amor por Ele, é o amor dele por mim. Mas lembre-se, João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, tendo Ele como exemplo e tendo Ele para nos ajudar, nós podemos demonstrar, manifestar esse amor por Deus e pelo nosso próximo também, assim como Ele nos ama e ama o nosso próximo também. Eu quero orar com você, eu quero agradecer ao Senhor nesta noite. Eu quero agradecer neste momento pelo pão, agradecer pelo cálice. E nós vamos juntos participar da ceia do Senhor. Você que está com esses objetos aí, o pão, o cálice, os símbolos da ceia, pegue agora, vamos juntos agradecer ao Senhor. Pai, nós temos a oportunidade e o privilégio de participar da ceia do Senhor. Muito, muito obrigado pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, porque esta é a maior prova de amor que o Senhor pôde demonstrar para conosco. Obrigado, muito obrigado. Queremos lhe agradecer tanto pelo pão quanto pelo cálice. Queremos reconhecer o sacrifício de Jesus por nós, como Paulo escreveu, dizendo que ele se entregou, nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós queremos lhe agradecer e ao mesmo tempo queremos nos apropriar, Senhor, do sacrifício, dos benefícios da obra da cruz,
A tua palavra nos diz que o Senhor levou os nossos pecados, mas ela diz também que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, Senhor, manifesta a tua cura, manifesta o teu milagre nos nossos corpos, para que possamos desfrutar daquilo que Cristo conquistou por cada um de nós. Senhor, e que o Senhor abençoe também o cálice da nova aliança no seu sangue. Eu sempre tenho, Senhor, falado, porque, Senhor, foi através do seu sangue que foi possível os nossos pecados serem perdoados e foi possível também nós sermos purificados de toda injustiça. Nós queremos participar e nos apropriar no nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Então eu quero dar liberdade para você também participar junto comigo da ceia do Senhor neste momento. Participe do pão e depois nós vamos juntos participar do cálice também, em nome de Jesus. Participe do cálice agora comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir Jesus. Se possível, dê um pulo, dê um salto de alegria, porque é pra gente comemorar, é pra gente se alegrar, se regozijar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus de amor. Ele nos ama e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós podemos manifestar e viver essa vida a cada dia aqui na terra, em nome de Jesus. Eu quero lhe parabenizar por este momento, por você manter e renovar. E eu vejo a ceia como se fosse uma renovação de aliança. É como se em cada ceia eu pudesse falar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui porque eu quero lhe dizer que seu sacrifício, ele foi válido, e eu quero valorizar a cada dia. Eu quero dizer que eu estou aliançado com o Senhor. Mantenha isso firme, forte na sua vida, para a glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um culto, e eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pelo privilégio que Ele tem nos concedido. Tá? Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, toda a sua família, e que Ele faça se cumprir em você e através de você tudo aquilo que Ele tem planejado a seu respeito, em nome de Jesus. Ore comigo, se você puder, levante as suas mãos e agradeça comigo por este tempo tão precioso. Pai, receba nossa gratidão, nosso louvor por este culto, por este tempo tão precioso que o Senhor nos deu o privilégio de participar juntos. Senhor, nós estamos aqui e te agradecendo porque mais um momento nós tivemos juntos para te cultuar, uma oportunidade. Senhor, estamos encerrando este tempo e eu quero confiar para ti. Tome em tuas mãos nossa vida, continue nos protegendo, nos guardando de todo mal, em nome de Jesus, e que segundo a sua palavra, o Senhor possa nos conduzir sempre em triunfo no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença e comunhão do Espírito Santo permaneçam com você e com toda a sua casa, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.